Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer aqui a nossa aula. Tela cheia. Vamos habilitar a sala, então. Pronto. Guardar 2 minutinhos para ver se a gente tem pessoal na sala, tá? Bom, deixa eu ver aqui, pessoal. Bom, pessoal, tinha dito para vocês, né, que a gente faria a aula prática, que é de quinta-feira hoje, né, e deixaríamos esta aula, então, para amanhã. Mas vamos continuar aqui dentro do cronograma, então, tá? Porque hoje foi um daqueles dias cheios, então, e por fim, realmente eu não consegui pegar o material para apresentar para vocês, tá? Então, amanhã, com certeza, a gente terá a aula gravada desses anfíbios, então, mostrando os anuros para vocês, tá? São os sapos, as rãs e as pererecas, e também o grupo das salamandras, né? E das cecílias também, ok? Então, amanhã a gente faz essa aula prática e hoje vamos seguir, então, o conteúdo de hoje, que é falar um pouco de padrões aí de fenestração temporal dos aminiotas, então, tá? Então, vamos lá buscar o nosso outro arquivo. Bom, a sala está aberta, tá, pessoal? Então, quem for entrando, pode falar, me interromper a hora que for necessário, até mesmo para falar boa noite, que eu já estou ficando assim, aqui triste de ficar sozinha, ninguém mais entra na aula, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir, né? Deixa eu aumentar aqui. Bom, então vamos falar um pouquinho aí, né, desse grupo amniota. A aula hoje é bem curta, né? Uma também que estava abrindo para tirar dúvidas de vocês, para que vocês fizessem as anotações e que a gente sempre eu deixo uma ou outra aula curtinha para que a gente possa também conversar, tá? Nossas aulas, assim, remotas, elas também têm essa finalidade, da gente ficar dando esse feedback todo para vocês, né? Fazer essa interação. Então, deixo algumas aulas mais curtas e nesse momento para que a gente traga vocês aí com as dúvidas que vocês têm, tá? Então, qualquer coisa, só quem entrar na sala, só me interromper e a gente vai conversando a respeito desses conteúdos que a gente iniciou no segundo bimestre, tá? Bom, a gente vai falar de reptília, né? Desse grupo, então, que realmente conquistou o ambiente terrestre e que, de agora em diante, nós temos esse grupo também chamado de amniota, tá? Não só reptília, mas todos os outros grupos de tetrápodes que nós vamos falar, né? Posteriormente, sejam as aves também e os mamíferos, né? Que faltam esses 3 grupos, répteis, aves e mamíferos, para a gente abordar, mas que o primeiro que vem aí na lista é reptília, então, tá? E a amniota, como a gente já conversou em uma determinada aula, a gente falou desse grupo porque a amniota já vem de amnio, né? Então, amnion também uma estrutura aí que esses indivíduos que conquistaram o ambiente terrestre vão possuir aí durante a reprodução desses animais, né? Que a gente sabe que existe
o ovo, principalmente de reptilianos e de aves, e que este ovo tem uma estrutura, né, durante o desenvolvimento embrionário, que é o âmnion, né? E que a gente já falou também sobre a funcionalidade deste anexo embrionário, então, tá? Vamos lá ver um pouquinho, então, a respeito dessa evolução aí dos amniotas, tá? Então, olha, adaptações para esse ambiente terrestre foram necessárias, né? Que a gente conversou bastante, que esse ambiente terrestre agora totalmente diferente daquele aquático, em que, né, os peixes viviam, né? Falamos, inclusive, também dessa transição para o ambiente terrestre, onde nós mostramos, né, o ancestral, então, dos répteis, dos répteis mais primitivos e, desculpa, dos anfíbios primitivos, né? E depois falamos então dos anfíbios também, inclusive de todos os grupos de anfíbios atuais, né? Que nós temos presentes hoje. Falamos então a respeito de tudo isso, dessas adaptações e dessas características que esses indivíduos deviam apresentar, então, para realmente conquistar esse ambiente que era totalmente diferente da água, né? Então, mostramos lá em relação às diferenças de ambientes, em relação à radiação, né? A radiação UV, em relação à locomoção, né? A estruturas corporais. Falamos também em relação à musculatura, a sistema circulatório, né? E muitas outras aí que a gente, reprodução, inclusive, falamos de vários elementos, então, que esses indivíduos sofreriam, então, essas adaptações, né? E também em relação à constituição corporal, de como modificaria tudo isso para que realmente eles pudessem ter essa independência da água, né? Primeiro grupo, que foram os anfíbios, a gente viu que realmente é um grupo de transição, né? Quando a gente estava olhando, então, aqueles anfíbios primitivos, e que hoje a gente vê nesses grupos atuais que a gente tem ainda de anfíbios, a dependência ainda do ambiente aquático ou de ambiente úmido, pelo menos. Vimos que também nós caracterizamos esses anfíbios como anamniotas, né? Uma vez que os ovos não possuem aquela proteção que é a casca e nem o âmnion, né? E que são características dos indivíduos, então, tetrápodes, que realmente já estão dependentes da água. Então, olha, agora, desses indivíduos que realmente já conquistaram esse ambiente terrestre, a gente tem essas mudanças todas, essas adaptações, então, aos quais o ambiente exigiu, então, que ocorresse, tá? Então, a gente tem esse ovo aí, principalmente, ó, revestido por uma casca dura, que vai proteger o quê? De desidratação, tá? Temos dentro de répteis, então, ovos que nem sempre vai ter essa casca tão calcária, né? De carbonato de cálcio, mas às vezes ela ainda tem uma certa maleabilidade nessa casca. Mas outros, conforme a gente analisa os ovos desses grupos, a gente vai ver que essa casca já é mais firme, mais dura, né? Mas todas elas, cada grupo, é lógico, vocês verão que acondicionarão seu ovo em determinados locais também, e isso acaba também ajudando, então, nessa proteção desse embrião que vai estar lá dentro desse ovo, tá? Então, uma dessas das funções, então, dessa casca, né, da prole desse indivíduo que conquistou o ambiente terrestre, a casca tem essa funcionalidade, então, de evitar a desidratação, então, não só do embrião, mas de todos os componentes que estão lá dentro,
né, de todos os anexos e de toda essa bateria aqui de estruturas que fazem parte e que são importantes para o desenvolvimento, então, desse embrião, dessa nova vida, então, tá? Então, possuem estruturas como âmnion, que protege o embrião contra a desidratação, a deformação e contra choques mecânicos também, tá? Então, a gente tem aqui toda essa casca do ovo, que é mais coriácea, né? Então, isso exige essa casca mais resistente para evitar essa desidratação ou o choque mecânico, tá? Aqui também o alantoide, que funciona como um reservatório de substâncias tóxicas, né? Então, a gente tem aqui, ó, o alantoide todo circulando aqui esse embrião, e nós vimos aqui que ele tem essa ligação, né? Esse pedículo aqui nesse embrião. Porque esse embrião está se desenvolvendo, ele se alimenta, então, né? Com o vitelo ali, que esses ovos vão possuir, então, essa fonte de nutrição, né? E que o metabolismo, então, através desse alantoide, vai deixar, então, essas excretas, né? Vai fazer essa eliminação do feto aqui através do alantoide, tá? O reservatório, tá? Durante a permanência dentro desse ovo. Então, nós temos aqui todas essas estruturas modificadas que a gente, então, não via nos ovos, então, dos anaminiotas. Bom, voltando aqui um pouquinho, né, e falando, então, dessa adaptação, né, principalmente voltada para esse grupo de répteis, tá? Então, a gente tem aqui essas adaptações e a descrição, então, relacionadas a essas adaptações que foram exigidas, tá? Então, nós temos impermeabilidade da pele, né? Então, seja essa impermeabilização realizada através de carapaças existentes nesses animais, né? Escamas e placas córneas também. Então, carapaça, se a gente for identificar qual grupo de répteis, né, que possui carapaça, a gente logo lembra, né, das tartarugas, dos jabutis, dos cágados também, né? Escamas, nós temos os lagartos, nós temos as serpentes, né? Placas córneas, temos os reptilianos, né? Nós temos os jacarés, os crocodilos, possuindo, então, também essas placas córneas. Para que, então, essa impermeabilização da pele? Para a proteção do animal contra o quê? O atrito nesse ambiente, né? Durante a locomoção, que esse animal vai caminhar, né? Para tudo quanto é lugar, e eu posso ter, então, essa cobertura corporal sendo, então, friccionada, né? O atrito causado com esse ambiente vai em meio a troncos, ao substrato, né? Rochas, e tudo isso acaba causando desgaste, tá? Então, vai servir de proteção contra esse atrito, a locomoção e também para evitar que o ambiente seco e o vento e o sol acabem desidratando. Se eu tenho uma cobertura que é impermeável, então a água não se perde através, então, dessa epiderme, né? Através da cobertura corporal. Respiração pulmonar. Então, uma respiração através de um órgão interno, né? Nada de brânquias, porque nós não temos esses indivíduos em ambiente aquático, então tem o ar atmosférico para respirar, então eu preciso de uma estrutura, então, que acondicione esse ar que está entrando, né? Além de, a gente falou também de estruturas por onde esse ar vai entrar,
que sejam mucosas úmidas, né, finas, então, para que esse ar também chegue até o local do pulmão. Então, esses pulmões, olha, são órgãos que possibilitam aos vertebrados a respiração em ambiente gasoso, né? As brânquias não funcionariam nesse ambiente, então, porque as brânquias normalmente são estruturas, né, bastante delicadas, e que elas são extremamente irrigadas, né, cheias de vasos sanguíneos ali, onde ela precisa o quê? De alguma coisa para que ela, de alguma outra substância que possa facilitar, então, essa difusão de oxigênio através dela, né? E nós não temos em ambiente terrestre, né, a água, que seria, né, um elemento, então, que facilitaria, então, essa difusão através, então, das finas membranas, né, das que possuem, então, as brânquias, tá? Então, é um órgão respirador, né, um pulmão, então, interno, que vai, então, captar esse oxigênio do ambiente. O esqueleto mais forte também, sistema muscular mais complexo e sistema nervoso central melhor desenvolvido. Tudo isso aliado. Então, o desenvolvimento desses três sistemas, então, possibilita equilíbrio e sustentação do animal em ambiente terrestre. Se esses animais tetrápodes, né, caminharão sobre esse ambiente, existem a, a presença desses membros para se apoiar, mas que esse sistema muscular ele tem que ser forte para estar inserido, então, nessa musculatura, essa musculatura tem que ser forte para estar inserido no esqueleto, né? E esse sistema nervoso também para desenvolver também esses estímulos, né, de caminhada e de tudo mais com esses órgãos e sistemas aqui, então, tá? Então, equilíbrio e sustentação, né, o equilíbrio principalmente, né, que a gente vai ver que é o sistema nervoso que lidera todo esse sistema de equilíbrio corporal, né, e a musculatura aí para sustentação do animal no ambiente. Excreção urinária concentrada, tá? Então, adaptação necessária para evitar a perda de grande quantidade de água, tá? Uma vez que a gente tem o revestimento, o tegumento impermeabilizado, né? Então, a gente não tem perda de água, então quer dizer que também, se esse animal ele é revestido com um revestimento que é impermeável, é porque ele também não pode perder muita água do corpo. Então, essa excreta será concentrada. Então, quando o organismo excreta nitrogenado tóxicos no sangue, eliminam principalmente ácido úrico, porque ele é menos tóxico do que a amônia e a ureia, sobre a forma de cristais insolúveis. Então, o que acontece? Ele é menos tóxico e precisa de bem pouca água, então. Isso faz com que economize água do corpo também, tá? Então, é por isso que também as excretas urinárias, né, desses animais, ela é bastante concentrada. A gente não vê aquela coisa diluída, né, aquosa, não. Normalmente, às vezes, são manchinhas que eles eliminam e, às vezes, secam, fica só aqueles cristalzinhos mesmo, aqueles pozinhos, então, e que normalmente eles são insolúveis, tá? Reprodução com fecundação interna. Desenvolvimento. Então, nós temos uma reprodução que nós temos
órgãos, então, que vão ser introduzidos na fêmea, né? Vamos possuir órgãos aí copuladores, né? Órgãos sexuais copuladores, vão, então, realizar uma fecundação interna, onde nós temos desenvolvimento direto. Isso é, nós vamos ter jovenzinhos já nascendo parecidos com os pais, tá? Então, não temos aqui nada de produção de larvas, né? E de transformações, de metamorfoses ocorrendo, então, nesse grupo, tá? Ovos com casca e anexos embrionários, né? Que está aqui também condicionado à reprodução, que é aquele ovo com casca, onde anexos embrionários importantes foram, então, requeridos para esse desenvolvimento do embrião em ambiente terrestre, que é o alantoide, que é o âmnion, né? Que é a casca desse ovo, tudo então para amparar e para proteger então esse novo ser. A cópula pode ocorrer em ambiente aquoso, que é o que acontece bastante quando a gente fala de jacaré, tartaruga marinha, né? E terrestre em jabuti, que é o mesmo grupo das tartarugas, mas nós temos então, né, a cópula acontecendo em locais diferenciados. Porque depois a gente vai ver que a tartaruga ela tem mais tem essa dependência da água, né? Que ela vive mais dentro da água, enquanto que o jabuti totalmente então terrestre, né? Os répteis desenvolveram um sistema onde os espermatozoides são introduzidos na fêmea através de um pênis, que é isso que ocorre, então, através da fecundação interna. Precisa-se, então, de um órgão adaptado para essa introdução na fêmea, para que seja, então, transferido esses espermatozoides, tá? Então, através de um pênis ou de contato entre cloacas. Até isso mesmo é possível, né? Com a aproximação das cloacas, terem, então, essa transferência de sêmen. A desova ocorre em ambiente terrestre e os filhotes saem dos ovos com a forma adulta. Então, nós temos esses animais colocando seus ovos em ambientes terrestres, mesmo que a gente lembre lá que as tartarugas, né, elas enterram os seus ovos, né? Então, elas conseguem nesse ambiente abaixo, então, da superfície do solo, dar mais proteção a esses ovos, né? Tanto em relação à dessecação, a raios UVs, né? Apesar de ter casca, mas que alguns grupos apresentam essa necessidade, tá? E os filhotes saem dos ovos com a forma adulta. Então, é só crescer depois, né? Eles já têm toda a característica e a fisionomia, então, dos pais, né? Nada de forma larval, então, dentro desse grupo. Não passando por estágios, então, intermediários de desenvolvimento, né? Que seja aí algumas formas que a gente via, que ocorria, então, em outros grupos de animais, ou anfíbios mesmo, que passam por metamorfoses aí, às vezes, bastante diferenciadas as fases. Aqui mostrando, então, esses grupos, né, que nós estudamos até o momento, então, né, os peixes, então, vindo, até nesse momento em que a gente começou a falar agora no segundo bimestre dos tetrápodes. Então, falamos dos tetrápodes e o primeiro grupo que nós temos, então, animais, indivíduos, atualmente, né, que são os anfíbios, aos quais a gente já falou, né, e depois, então, e que aqui são os anaminiotas, tá? E agora, então, o outro grupo aqui que a gente denomina de
aminiotas, tá? Então, o ovo que contém o âmnion, tem o nome lá daquela estrutura, então já caracteriza que nós vamos ter quem? Os anápsidos, aos quais nós vamos ter aqui os chelônios, né, que são as tartarugas, os cágados e os jabutis. Depois nós vamos ter aqui os sinápsidas, tá? Aqui a gente vai ter sinápsida, que são os mamíferos, tá? E depois nós vamos ter aqui não só os mamíferos, mas outros animais também, e diápsidos, incluindo também aqui os pássaros, tá? As aves, então. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Uma coisa que a gente aborda também dentro aqui desses animais, né, dos aminiotas, em relação a anápsida, sinápsida e diápsida. Primeira vez que a gente está, então, falando a respeito disso, tá? Isso nada mais é que uma divisão de grupos em relação a padrão de crânio, tá? Então, existe um padrão de crânio dentro desse grupo de aminiotos. Então, esses aminiotos aos quais a gente está falando, nós temos os répteis, as aves e os mamíferos. Então, vamos ver aí como é que são classificados em relação ao padrão de crânio, então, que são esses números de orifícios, tá? Então, são agrupados de acordo com o número de orifícios que vão existir nesse crânio. Então, a gente vai ter que olhar esse padrão de crânio que existe e observar o número de orifícios existentes nesse crânio, que também é chamado de fenestração temporal, tá? Então, aqui em cima que a gente viu que se dividem em anápsidas, sinápsidas e diápsidas, nós temos, então, esses 3 grupamentos dentro desses aminiotos. A gente chama o primeiro grupamento de crânio anápsido. Eu já tenho um A aqui, olha, tá? Então, é uma negação, é sem junção. O que quer dizer anápsido? Isso quer dizer o quê? Que nós não temos fenestras no crânio desses aminiotos, tá? Então, sem fenestras. São animais primitivos e tartarugas também. Então, o grupo das tartarugas, né, dos répteis, que são tartarugas, nós vamos ter o padrão de crânio anápsido. Outro grupo, que é o crânio sinápsido, então nós vamos ter arco único, que quer dizer que nós temos uma única fenestra de cada lado, tá? Uma desse lado e outra desse lado. Então, um arco, né? Uma única fenestra, que seja dos 2 lados, e isso vai ocorrer no crânio de quem? Dos mamíferos e seus ancestrais. Quando a gente fala do outro grupo, que é o grupo diápsido, aí é o arco duplo, tá? Arco duplo nós vamos encontrar em quem? Com 2 fenestras, ao invés de uma, que são os sinápsidos, eles têm 2 fenestras, então. Então, um arco duplo com 2 fenestras de cada lado, e nós vamos encontrar em quem? Outros répteis que não são as tartarugas e as aves. Então, aqui a gente fecha, tá? Aqui está colocado todos os aminiotas tetrápodes, né? Que são as tartarugas, né? Aqui, anápsido, tartaruga, que é réptil, crânio sinápsido, os mamíferos, e crânio diápsido, que são répteis e aves. Então, os 3 grupos que a gente estava falando aqui anteriormente estão nesses 3 grupos de padrão de crânio. Bom, aqui, gente, só para mostrar um pouquinho, então, em relação aos orifícios, né? A essas fenestrações, então. O
que tem a ver essas fenestrações, então, no crânio, né, desses amniotos? Então, esses orifícios, essas fenestras que a gente fala, eles vão fornecer o quê? Espaço para posicionar musculatura, músculo, para se ligar nesses locais. Então, músculos maiores e mais diferenciados do que quando a gente via os grupos de anaminiotas, tá? Cujo crânio é achatado e raso. Quando a gente olha para o crânio, né, dos anfíbios, por exemplo, eles têm esse crânio realmente mais achatado, né? Bastante achatado e que não acaba oferecendo aqui essa seleção para esse tipo de crânios. Esses ossos cranianos, né, que a gente coloca aí, esses principais ossos que formam, então, esse crânio desses aminiotas, eles estão divididos aí em alguns ossos diferenciados, que é o jugal, o quadrado jugal, o esquamosal, pós-orbital e parietal, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí nesses ossos, então. Acho que não escondeu nada lá para cima, não. Acho que dá para vocês ver, mas depois eu também mando o arquivo, tá, pessoal? Então, esses ossos aí, tá? Então, vocês vão poder ver que esses ossos estão, né, divididos aí nesse local, mostrando, nomeando, então, quem são esses ossos e a sua localização, e depois nos outros crânios vocês vão ver que estão aí as iniciais, então, de cada um desses ossos cranianos, tá? Bom, então nós temos aqui, a princípio, como é o padrão de um crânio, então, de um indivíduo anápsido. Então, olha lá, nós temos quem? Os répteis basais, né? Répteis bem primitivos, e os quelônios, que são grupos de répteis que nós temos atualmente, que são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Então, é esse padrão de crânio, né, anápsido, que eles vão apresentar. Ah, professora, mas eu estou vendo um buraco aqui, uma fenestra aqui. Não, isso não é uma fenestra. Isso é um forame, é um orifício, né? Onde os olhos ficam. Isso não é, então, portanto, uma fenestra, tá, gente? Aqui é um local, então, de acomodação do globo ocular, então, tá? Bom, temos esse anápsido. A partir de um anápsido, nós temos quem? O crânio sinápsido. Crânio sinápsido, então, todos os sinápsidos vão apresentar o quê? Uma fenestra temporal, né? Um único, então, ali que a gente acaba vendo, então, essa fenestra aqui, essa fossa temporal aqui, demarcada aqui, tá? Então, uma fossa temporal limitada, dorsalmente pela barra pós-orbital esquamosal. Então, aqui e aqui, né? E nós temos elas delimitadas a partir desses dois ossos cranianos aqui. Quem é que tem esse tipo de padrão sinápsico? Temos répteis semelhantes a mamíferos, tá? Isso aqui, então, são répteis bem primitivos, tá? Porque a partir, então, desse tipo aqui de crânio, nós tivemos mais uma evolução. Para quem? Para o sinápsido modificado. É aqui que entra, então, o padrão, então, de crânio dos mamíferos, tá? Que a gente falou que os mamíferos estão dentro aqui desse crânio, então, modificado, né? Sinápsido.
Então, nós temos aqui, as fossas estão limitadas pelo crânio e o interior das órbitas, então, né? As órbitas ali dos olhos, né? Então, a gente viu que essa fenestra, ela, então, olha lá, como ela veio para frente e teve a perda desse osso aqui, pós-orbital. Concordo? Esquamosal ainda está aqui, olha, mas houve uma reorganização desses ossos cranianos, então, para esse sinápsido modificado, tá? Aqui, olha, também a partir do anápsido nós temos quem? Um grupo aqui de diápsido, onde nós temos quem possuía esse tipo de diápsido, estou falando então, porque tem duas fenestras, então, tá? Esse diápsido, ó, duas fossas temporais estão separados pela barra pós-orbital esquamosal. Ambas, olha, estão delimitadas por este osso e por este osso, né? Bem parecido com esse aqui, só que um mais para cima e outro mais para baixo. Quem é que tinha quem é que tinha esse padrão de crânio? A Arcosáurea e Lepidosauros primitivos. E Arcosaurus, a gente sabe que aqui, ó, tem parentesco para cá hoje ainda, né? Então, ancestralzinho aqui de outros diápsidos que nós temos atualmente. A partir desse aqui, gente, a gente tem até aqui mesmo, olha, um euriápsido, que a partir desse diápsido tivemos uma outra modificação, tá? De crânio, então, euriápsido, que é uma fossa temporal limitada ventralmente pela barra pós-ósseo orbital, pelo esquamosal. Quem é que tinha isso aqui? Plesiossauros e ictiossauros, também não mais presentes atualmente, tá? Aí, a partir desse diápsido, então, mais primitivo, nós temos o quê? Uma linhagem aqui, que é o diápsido modificado, que está presente nas aves, onde a barra óssea entre as aberturas temporais foi perdida. Então, uma modificação bastante grande aqui, ó, onde a gente tem ali, ó, o PA, né? O parietal, tem o esquamosal e tem o QJ, que é o quadrado jugal, tá, gente? Então, aqui, e temos o jugal aqui, tá? Então, nós vemos que foi uma modificação, olha, para cá, então a gente teve aqui uma modificação, essa abertura aqui muito maior e diferenciada, né? Lógico que os tamanhos são diferenciados entre uma ave, mas assim, proporcionalmente, nós temos aqui, né, bastante diferente essas aberturas, essas fenestras, então. A partir deste diápsido, né, que nós tínhamos mais primitivo, que originou, então, esse padrão de ossos e padrão de fenestra do diápsido modificado, nós temos também outro diápsido, então, modificado, que a barra óssea inferior foi perdida. Então, a gente vê aqui, ó, que o quadrado jugal, o jugal foi todo perdido, né? Então, aqui a gente não tem o pós-orbital, mas aqui tem, mas foi perdido aqui totalmente esse quadrado jugal nos lagartos, então, tá? Então, nós temos dois padrões, então, de fenestras, né? E de como modificou esses ossos cranianos aqui nesses dois grupos, que são diápsidos, os dois, modificados, mas que estão em grupos diferentes, né? No grupo aves e também no grupo, então, dos répteis, tá? Qualquer dúvida, gente, faça sua anotação e mande depois para mim.
Bom, então, a partir disso, gente, vamos falar aí um pouquinho dessa classe repetilha, tá? Então, hoje mais uma aula introdutória, né, para falar a respeito desse grupo e apresentar, então, essa classificação desses animais, tá? Então, nós temos dentro de repetilha a subclasse anápsida, onde nós temos duas ordens, então, a captorrinida, que não extinta já, ok? E a ordem Testudines, ou chamada de Quelônia, né? Então, Chelônia aqui, que são o grupo das tartarugas, tá? Só está tartarugas aqui, mas depois a gente sabe que existem tartarugas, existem cágados e jabutis também, tá? Outra subclasse, né, que está dentro de repetilha, porque a gente sabe que dentro de repetilha nós temos dois padrões de crânio, não é isso? Sem fenestras e com duas fenestras, né? Então, nós temos a superordem Lepidosauria. Então, essa grande superordem aqui, nós temos três ordens dentro delas. Quem que nós vamos ver dentro da ordem Squamata? Dentro da ordem Squamata, nós vamos ver a subordem Lacertilia, ou Sáurea, chamada, onde só os lagartos estão dentro dessa subordem, dentro da ordem Squamata. A subordem Amphisbenia, que são as cobras de duas cabeças, tá? Que fazem parte, então, de Squamata, e a subordem Serpentes, que fazem que essa subordem está dentro da ordem Squamata. Primeira ordem de Lepidosauria, tá? E de Ápsida. Agora vamos ver a segunda ordem. A segunda ordem é a esfenodonta ou rincocefalia também, onde está o grupo das tuataras, tá? Tuataras é bastante parecido aí com os lagartos, tá, gente? Bem restrita essas tuataras a a poucos lugares do mundo, tá? E depois a gente dá uma olhadinha nesses animais. E depois, a última ordem dentro da superordem Lepidosauria, né, que faz parte da subclasse de Ápsida, está a crocodília, então, onde a gente agrega aí crocodilos, jacarés e os gaviais também, que é um outro tipo aí de crocodilo, tá, gente? De jacaré, tá? Que depois a gente vai ver mais aí certinho. Bom, classe repetilha é chamada de uma classe parafilética. Meu Deus, o professor já falou isso lá, agora eu vou voltar a falar isso de novo. Então, normalmente vocês vão ver aí, às vezes, quando vocês forem ler um pouquinho sobre a classe repetilha, que esse táxon não é mais válido, tá? Porque o que que acontece? Se nós temos, então, o grupo Aves sendo considerado grupo irmão dos crocodilianos, né, que eles têm uma descendência comum, né, e o grupo Aves não está inserido dentro de repetilha, é porque esse grupo, então, não é um grupo válido, tá? Ainda não temos a definição ainda certinha, tá, pessoal? Ao qual vai requerer aí algumas modificações, vamos ver quando é que isso vai começar a realmente a se apresentar nas nossas na literatura nossa, que a gente, né, pesquisa, nos nossos livros, nas biografias que a gente consulta, mas que até o momento a gente tem ali, classe repetilha, que a gente vai ver somente esses daqui, né? Então, a gente vai ver lepidossáurea, que é a esquamata, que vai ver lagarto, as serpentes, as tuataras, os crocodilos e os jacarés, e as aves não estão incluídas. Sendo que aves é um grupo irmão dos crocodilianos, uma vez que esses dois grupos apresentam, então, um ancestral em comum, tá? Então, vamos lá.
E por que que a gente chama de classe parafilética? Coloquei aqui de novo, tá? Por que que o táxon não é mais válido? Porque não inclui todos os descendentes de seu ancestral comum mais recente, tá? Então, aves está excluída, então, tá? Aves e os crocodilianos, inclui também ainda os dinossauros, vão formar quem? O grupo Arcosáurea. Então, arcossauros, ó, incluem basicamente os crocodilos, os dinossauros, e dentro de dinossauros nós temos quem? Incluindo as aves e as suas descendentes, tá? E todos os extintos parentes, como os pterossauros e outros. Répteis e aves vão formar o quê? O grupo Saurópsida, tá? Então, nós temos um grupo, e é um grupo de aminiotas, que inclui todos os répteis existentes e mais as aves, e dos seus antepassados fósseis, incluindo quem? Os dinossauros, tá? Os ancestrais imediatos de aves, tá? Então, olha lá, saurópsidos ainda, né, se distingue de quem? De terápsidas, que era chamado terápsida, nada mais é que traduzido face de besta, né, mas comumente chamado de terapsídeos, que inclui até mesmo, né, grupos de mamíferos e seus antepassados fósseis, tá? Então, isso aí a gente vai dando uma olhadinha aqui, daqui para frente, tá? Deixa eu ver. Ah, tem pouca coisa, tá, gente? Bom, aqui falamos, né? Grupo parafilético, só para tirar, né, aquela que a gente falou aqui desse grupo parafilético, então, mostrar aqui o que que seria. Então, o grupo parafilético é formado por uma espécie ancestral, mas que quando a gente chama que é um grupo de parafilético, então, ele está considerando esse ancestral e alguns dessas espécies, desses descendentes que tem, mas não estão considerando todos. Que olha aqui, que está ficando fora, não é? Então, olha lá, ou seja, apresenta um ancestral comum, mas que não é exclusivo para todos. Por quê? Porque muitas vezes o ancestral comum aqui, ó, modificou bastante aqui. Então, a definição tradicional dos répteis dado acima é parafilética, pois exclui tanto aves quanto mamíferos, apesar de eles também terem se desenvolvido a partir do réptil original. Então, se nós temos aqui um ancestral comum, então, por que que aves e mamíferos não estão incluídos, então? Tá? Então, o que que acontece? Pelo menos aves aqui, se répteis estão aqui, vamos dizer que répteis estão aqui, e nós temos aqui os crocodilianos também aqui formados, essas aves aqui sairão daqui, ó. Então, nós temos, por exemplo, aqui um ancestral para réptil, então também vou ter o mesmo ancestral para as aves, tá? Então, porque eles são grupos irmãos, tá? Então, requeria, então, esse grupo aí ser considerado no seu total, e não somente excluir as aves daqui, ou até mesmo alguns mamíferos aí já extintos, tá? Aqui mostrando aquela árvorezinha de novo que a gente viu, né? Onde nós tínhamos lá os anfíbios primitivos, aos quais, então, temos origem de anfíbios atuais hoje ainda, e uma outra linhagem aqui que vem para cá, que são os répteis primitivos, tá? Logo para cá, olha cá, se nós temos répteis primitivos aqui, e aqui, o que que a gente tem aqui, gente? Olha, os mamíferos primitivos a partir dessa bifurcação aqui. Então, nós também temos, então, uma linhagem de parentesco com répteis, por isso que
aves e mamíferos não deveriam estar, então, separados dos reptilianos, tá? Do grupo répteis. Aqui, seguindo então, olha, se nós temos aqui nessa bifurcação aqui, o primeiro mamífero aqui, o primitivo aqui, olha, depois nós temos essa continuidade, onde nós teremos aqui também, olha, um ancestral primitivo, onde gerou outros mamíferos, né? E aqui gerou uma outra linhagem aqui, que nós temos mais um ancestral primitiva, um ancestral aqui, onde gerou, então, os macacos, né? Vários linhagens de macaco, e para cá, então, tivemos os seres humanos. Então, tivemos em algum momento um ancestral em comum, mas não que nós viemos do macaco, gente, por favor, não tirem essa conclusão. Seguindo aqui, se temos os répteis primitivos, seguimos, olha lá, temos dinossauros compartilhando, né? E colocamos aqui que dentro dessas linhagens de dinossauro, quem sai aqui, gente? Aves, olha, aqui também, ó, logo depois que bifurca aqui, nós temos quem? As primeiras aves primitivas que aí compartilharam o mesmo ancestral, ó, Archaeopteryx aqui, né? E as aves atuais. E aqui, seguindo aqui, olha, nessa linhagem aqui, entre os dinossauros aqui tudo, tem um ancestral também, dividindo, então, essa ancestralidade dos répteis atuais que nós temos, aqui representado por um só, mas todos estarão aqui, tá? Então, por isso que a gente fala desse parentesco, olha, entre répteis, os dinossauros lá, as aves, né, e outros indivíduos. Se a gente pegar mais aqui, abranger mais, olha que nós temos também aqui essas linhagens aqui, compartilhando também um ancestral comum, tá? Aqui o mesmo que a gente mostrou, tá, gente? Eu sempre deixo para que vocês vão olhando, então, esses grupos, onde que a gente começa a fazer essa divisão, então, desses grupos, ó. Tetrápodes vertebrados com 4 membros, então, vem a partir de anfíbia, né? Então, abrange de anfíbia até mamália. Depois aqui, olha, facinho da gente ver amniota, então, tetrápodes, com embriões que possuem membranas extraembrionárias, isso é, que tem já aqueles anexos embrionários, né, mais sofisticados aí. Vai pegar a partir de quem, ó? Répteis até mamália, ó, tá vendo? Então, até aqui nós pegamos. E quando a gente fala de reptília, quem que a gente está tratando? Tratando, então, das tartarugas, lepidossáureas, que são os lagartos e serpentes, e aqui nós temos crocodilianos. E a ave está aqui fora, né? Que gozado, reptília não vem para cá nem esticando. Então, vamos ver quando é que realmente tudo isso virá, né? Na nossa literatura e de apoio, de estudo. Então, que quando aves estará incluído, e vamos ver qual nome será dado a todo esse grupo. Aqui é aquilo que eu estava explicando para vocês, ó, répteis parte aqui, né, enquanto que para cá vai lá para mamífero, e olha aqui como a gente tem, então, essas linhagens se separando dos répteis, né, dos outros répteis aqui, lepidossáurios, e para cá, olha, vindo aqui um ancestral, e aqui nós temos crocodília e aves, então, sendo grupo irmão, gente, são os dois mais próximos aqui, ó. Como não incluir aves aqui, tá? Então, nesse caminho aqui, a gente tem crocodília e aqui nós temos os dinossauros, tá? E a Archaeopteryx lá, que a gente comentou, e aqui as aves atuais, então, que nós temos hoje. Aqui, gente, tranquilinho. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem aqui. Tá. Aqui, olha,
Só para falar, então, dar nessa aula introdutória, né, que os répteis, então, surgiram a partir de ancestrais anfíbios, há cerca de 340 milhões de anos, né, e essas 4 ordens são as sobreviventes das 20 que floresceram durante o Mesozoico. Então, tivemos aí muita perda desses indivíduos, então, ao longo do tempo, tá? Uma vez que nós tínhamos uma diversidade muito maior, que né, no Mesozoico foi considerada a era dos répteis, então, quando esses animais, então, dominaram esse panorama e animal terrestre. Características gerais, que depois a gente vai ver, né, nesses grupos, então, a câmara incompletamente dividido em 4 câmaras, sendo 2 aurículas, um ventrículo parcialmente dividido, mas que nós vemos isso, olha, exceto nos crocodilianos, onde nós já então vemos esse septo ventricular completo, fazendo então essa separação, tá? Então, esse fato permite uma maior separação do sangue arterial e venoso. Olha só que coisa, porque daqui, olha, a gente vê por que crocodiliano é diferente, né? Se a gente volta aqui, olha, a gente já vai notar isso. Olha como ele é um grupo à parte. E se ele é grupo irmão das aves, o grupo das aves tem maior especialização também em relação ao sistema circulatório, tá? Glóbulos vermelhos biconvexos e nucleados também, tá? E existem cordas vocais na laringe em alguns grupos, que a gente vai ver que, né, jacarés emitem aí sons, né, alguns grupos, nós vamos ter, então, cordas vocais. São ectotérmicos, ainda não, então são dependentes da fonte de calor externa, que a gente falou para vocês, né? Como no grupo dos anfíbios. Então, por essa razão, são sensíveis às variações de temperatura, né? Que faz com que a maior concentração de répteis também vai acontecer onde, gente? Sempre próximos a locais quentes, isso é, nos trópicos, né? E à medida aí que se tem aproximado a polos, que a gente sabe que são os extremos, né, da Terra, é lógico que esses ambientes são muito frios e é claro que vai ter escassez desses animais nesses locais, tá? Não ocorre, é lógico, existem sim alguns que estão em locais mais frios, mas é claro que extremamente frios vão ser difícil encontrar répteis nesses locais, tá? Que é o contrário que nós vamos ter em locais bem quentes, né? Extremamente quentes e esses animais conseguem se adaptar. Existem 2 tipos de lugares, olha, apenas onde os répteis são realmente abundantes, que são essas regiões tropicais, que, né, não tenho o que falar de região tropical, é maravilhoso, é calor, tem o clima, né, úmido, então bastante propício a esses animais, e as desérticas, às quais vários grupos se adaptaram esplendidamente a esses locais. As tartarugas e crocodilos são, na sua maioria, aquáticas, né, que a gente fala ali, mas nem isso, fala que eles são a dependência, por exemplo, da água, está relacionada a algumas atividades que esses animais têm, tá, gente? Então, principalmente em relação à alimentação, né? A gente tem crocodilo que se alimenta somente dentro da água. Somente dentro da água é que ele consegue realmente abater, matar essa presa, né, para poder se alimentar, tá? Mas que eles fazem a sua reprodução ou outras atividades totalmente em ambiente terrestre. Lagartos e serpentes, na maior parte, são terrestres e arborícolas também.
Existem exceções, algumas tartarugas podem viver longe da água, né? Em regiões desérticas, e algumas serpentes marinhas têm a existência totalmente aquática. Então, isso é muito da adaptação, né? Como é que a gente fala? Adaptativa, né? Radiação adaptativa. Então, conforme esses ambientes no momento lá mostravam que aquele ambiente era bom, então adequou-se, mas não porque existe aquela dependência da água, tá? Mas sim por um fator de adaptação, tá? São predominantemente predadores, embora algumas tartarugas e lagartos possam ser vegetarianos, né? Podem não, são vegetarianos, né? Vão viver literalmente com a sua dieta aí a partir então de vegetais, né? Algas e outros alimentos, tá? Excreção urinária concentrada, como a gente falou já anteriormente, né, que são excretados aí na forma de cristais insolúveis, isso é uma economia de água, principalmente quando a gente pensa nesses animais que são estritamente terrestres e vivem principalmente em ambientes desérticos, que precisam economizar água. Então, esse é o tipo, então, de excreta nitrogenada, que é o ácido úrico, então. Hábitos de vida, olha, terrestres, arborícolas, aquáticos e subterrâneos, né? Então, temos aí hábitos variados, né? E cada grupo aí, de acordo com a sua radiação adaptativa, com o seu, o que o ambiente oferecia para aquele animal, né? Para então chegar então e permanecer esses hábitos aí nesses indivíduos que vivem diferentes e que pertencem ao mesmo grupo. Aqui só para apresentar um pouquinho desses répteis, né? As tartarugas, né? Que Xelonamidas, que é uma tartaruga marinha, tá? Camaleão, né? O crocodilo, a lagartixa, que a gente conhece, o jacaré norte-americano, tá? E aqui nós temos a cascavel, as serpentes, então, também. Então, esses grupos variados aí é que a gente vai, então, dar uma comentada nas nossas próximas aulas, tá? Pessoal, agradeço a todos. Qualquer coisa, só anotar duvidazinhas e mandar aí para a gente, ok? Abraço a todos e até mais.